Pessoal, então vou apresentar aqui o Roberto. O Roberto Machado, ele, né, como ele mesmo falou, ele começou a carreira dele de matemático lá na Universidade Federal de Lavras e fez o mestrado e doutorado na Unicamp. E ele tem experiência em matemática discreta e combinatória. Gostaria de agradecer a sua presença, Roberto. Obrigado. Passo a palavra para você. Você tem aí uns 20, 25 minutos, mais ou menos, tá bom? Tá, perfeito. Eu espero não ocupar muito tempo, porque hoje é sexta-feira, né? E eu acredito que todo mundo tá doido para dar o horário para ir para casa. Brincadeira, acho que todo mundo tá em casa, né, no período da pandemia. Bom, vamos começar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo, a organização principalmente, né, pela coordenação desse evento. Eu sou doutor em matemática, né, pela Unicamp, mestrado também eu fiz ali. A graduação minha eu fiz em matemática, com muitos anos do professor Osnel, né, ao qual eu devo agradecer pela disponibilidade em trabalhar em um projeto de iniciação científica, em que nós unimos um projeto de álgebra linear, algumas coisas de matemática discreta, né, e códigos corretores de erros. Isso foi esse tópico e esse empenho do professor Osnel, nesse momento, me ajudou muito a ficar na matemática e claro, a seguir a carreira acadêmica, porque era um tópico que eu sempre gostei desde o início da graduação, e a flexibilidade dele, né, de juntar o conteúdo dele para tópicos que também era de meu interesse, foram fundamentais para continuar na Universidade Federal de Lavras, a qual tenho muito orgulho de ter feito parte dela. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho de um tópico de privacidade. Esse projeto eu iniciei durante um período de pós-doutorado no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Rutgers, que fica em New Jersey, nos Estados Unidos, e o objetivo desse projeto é minimizar a taxa de upload e de download, né, quando você está fazendo computação na nuvem. Né, computação na nuvem é quando você não tem poder computacional localmente, não tem um computador muito forte, mas você precisa fazer uma computação em que exige um poder muito alto e você contrata algum serviço de nuvem para poder fazer esse processamento para você. Só para dar uma contextualização, o uso de dados, né, de informação nos últimos anos ele tem aumentado muito, né, principalmente no direcionamento de decisões para as empresas, para a criação de robôs, para desenvolvimento de carros autônomos, para fazer propaganda personalizada, sugestão de filmes no Netflix ou vídeos no YouTube mesmo. Isso explica os 2,5 milhões de terabytes de dados que são criados a cada dia. Isso é um dado da revista Forbes, né? Isso nos revela o quão é difícil fazer uma computação dessa quantidade massiva de dados criadas todo dia, né? E esses dados eles são utilizados inicialmente para a criação de modelos de inteligência artificial e de aprendizagem de máquina, né? O ponto é o custo para processar esses dados localmente, né? A gente tem que fazer a compra de equipamento, desenvolvimento de modelos, que requer uma equipe que é especializada, uma equipe técnica também para fazer o suporte dos equipamentos que podem dar problema, né? Dentre várias outras coisas. Isso criou uma necessidade, né, de criação desses serviços de nuvem, de computação na nuvem, como, por exemplo, o AWS, que é um serviço da Amazon, eu acho que é a principal desse setor. Tem o Azure, que é um produto da Microsoft. Tem o Google Cloud, que é um serviço do Google, dentre vários outros serviços. Esse tipo de serviço foi um grande sucesso em termos do processamento de dados, mas ele cria uma necessidade muito grande de você garantir a privacidade dos dados dos clientes que você tem. Vamos imaginar, não só dos clientes que você tem, mas também a empresa quer preservar a competitividade de mercado dela. Vamos pensar num exemplo aqui, por exemplo, a Magazine Luiza,
que é uma companhia brasileira, e ela é concorrente da Amazon, né? A Amazon tem muito interesse de abrir os seus negócios no Brasil e expandir, né? E a Amazon também é uma das principais empresas de computação na nuvem, com serviço AWS. Mas vamos imaginar, então, que a Magazine Luiza tem um interesse de melhorar as recomendações de venda para os clientes, né? Hoje é Black Friday, então nada melhor do que fazer uma boa propaganda para o cliente, para garantir que ele vai chegar e clicar e comprar algum produto deles. Mas imagine que eles não tenham esse poder computacional para fazer processamento da quantidade de dados que eles têm, e eles queiram mandar isso para a Amazon, que é uma concorrente deles, né? Como é que a gente faz isso, né, para enviar, fazer essa computação na nuvem, sem que a Amazon tenha noção do que você está computando ali, né? Os dados de entrada, os dados de saída, porque se a Amazon tira algum tipo de proveito desses dados, ela pode ganhar o mercado brasileiro inteiro, porque a Magazine Luiza é uma das principais empresas do Brasil, né? Então, a gente tem que pensar em alguns problemas. Como é que você mantém a privacidade dos dados, né? Além de tudo, a gente pode pensar também em dados muito sensíveis que podem estar sendo compartilhados, né? Eu lembro de um caso em que o Netflix, eles lançaram um problema de fazer recomendações para os filmes deles, e eles omitiram alguns dados dos clientes, mas não foi suficiente para garantir a privacidade, porque com os outros dados você conseguia identificar quem que era a pessoa. Vamos imaginar na UFLA, por exemplo, a gente fala, vamos apagar o nome, o CPF, o RG das pessoas do departamento de matemática, mas a gente sabe que é um professor de matemática que é de Cuba e que trabalha com álgebra. Não adianta falar qualquer outro dado sensível dele, por exemplo, a gente sabe que vai ser o professor Asnel. Eu acredito que não tem nenhum outro professor cubano do departamento de matemática da UFLA. Então, eles fizeram esse tipo de estratégia que não garantiu a privacidade dos clientes deles e vazou uma quantidade massiva de dados dos clientes. Eu acho que isso foi em 2008, mas pode ser que eu esteja errado em relação à data. Bom, mas então, a gente criando esse sistema de manter a privacidade, né, a gente também tem um outro custo, que é o custo de transmissão de dados. A gente quer minimizar os dados, né, que a gente está transmitindo. A primeira coisa que a gente vai falar hoje, então, é definir o que é privacidade. Eu acho que esse é a principal mensagem que eu quero deixar hoje, tipo, as pessoas entenderem o que é privacidade no contexto matemático, né? Estabelecer qual que é o nosso problema, qual que é o problema de modo mais genérico, apresentar alguns exemplos e apresentar o resultado. Eu não vou ter tempo sobre a demonstração dos resultados, mas se alguém estiver interessado, a gente pode conversar depois a respeito disso. Bom, o que é privacidade? A privacidade ela é medida em termos de entropia, em termos de incerteza que você tem em relação a alguma coisa. Vamos pensar o seguinte, a entropia, uma forma que eu gosto de dizer, é que é uma medida em que você conta o número de perguntas, o número mínimo de perguntas em que as respostas são sim e não, para você revelar um conjunto, né? Então, formalmente, a gente vai ter um conjunto finito, e a gente vai dizer que um esquema E, ele vai ser privado, se ele produz algum outro conjunto Y, em que a entropia de X é igual à entropia de X, dado que você recebeu Y. A formulação disso é em termos das probabilidades, né? Primeiro, a entropia ela é medida da probabilidade de cada evento de X acontecer, multiplicado pelo logaritmo dessa probabilidade na base 2. Eu vou dar algum exemplo para poder ficar um pouquinho mais claro. E a entropia relativa, você faz a mesma computação da privacidade, mas daí você olha para o produto cartesiano XY. Né? Um exemplo simples, vamos considerar aqui agora uma moeda, o cara faz um lançamento de uma moeda, né? Uma moeda não viciada, a gente vai identificar aqui cara como sendo o número 0 e coroa como sendo o número 1, né? Como a gente está falando de uma moeda não viciada, então os eventos 0 e 1, eles são equiprováveis. Né? A probabilidade de acontecer 0 é meio e a probabilidade de acontecer 1 também é meio. Né? Vamos calcular a entropia desse
de x, então, né? Vamos imaginar o seguinte, antes de fazer a computação toda, vamos supor, eu jogo a moeda. Quantas perguntas você precisa fazer para a pessoa que jogou a moeda para você saber exatamente qual que foi o lado que deu? Se deu coroa ou cara? Se vocês responderam uma, vocês estão certos. Porque se você pergunta, por exemplo, deu cara, o cara fala sim, então já está resolvido. E se fala não, também está resolvido, porque você sabe que deu coroa. Beleza, então a entropia é calculada nessa fórmula aqui, né? Substituindo os valores, nós vamos ter meio mais meio, bom, menos meio menos meio, e você tem a troca de sinal, então isso daqui dá 1. Mas agora vamos pensar em termos da entropia condicional. Vamos pensar num esquema em que ele pega um elemento de x e leva no x quadrado. O que vai acontecer? A gente vai gerar um conjunto y, né? E quando a gente calcula as probabilidades pelo produto cartesiano, a gente tem que os eventos 0, 1 e o evento 1, 1, aliás, 0, 1 e 1, 0, eles têm probabilidade 0, enquanto os outros dois têm probabilidade meio. Se a gente substituir isso na fórmula, a gente vai ter que a entropia de x dado y é 0, o que é muito claro, né? Porque se caso você recebe o 1, né, um elemento de y, né, você sabe qual que foi o elemento de x que gerou ele. Não tem como ser o 0, só pode ser o 1 que gerou esse elemento. Agora, se a gente pensa num outro esquema, né, também através do lançamento de moeda, em que a gente vai produzir um conjunto Z. Esse conjunto Z ele é dado como 0 mais o resultado, né, do lançamento da moeda uma vez, e depois 1 mais o lançamento da moeda de novo, e daí a gente faz essa computação módulo 2, porque se o resultado der 1 mais 1, a gente não tem 2, a gente só está considerando números binários nesse caso aqui. Se a gente faz o produto cartesiano aqui, de x e de z, a gente também tem os mesmos números, né, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, mas a probabilidade de ocorrer cada um desses eventos, ela é igual, então é 0,25, e quando a gente calcula a entropia é igual, tanto a condicional, né, dado que você recebe o Z, e não ter o Z é a mesma coisa, a dificuldade de você adivinhar o elemento é a mesma, e aí a gente diz que isso é um elemento privado. Se vocês entenderam até essa parte, eu já estou super feliz com essa apresentação, que esse é um conceito muito importante nessa teoria. Agora, vamos definir um pouquinho o exemplo, né, que a gente está lidando. Nós temos duas matrizes inicialmente, né, a matriz A e a matriz B. As matrizes, a gente quer computar a multiplicação de A por B, né, em que a gente vai enviar uma chave de A e uma chave de B para cada um dos servidores. Uma chave quer dizer alguma coisa que não tem relação nenhuma com A. Não tem como você, falando em termos de entropia, não tem como você dizer, tendo uma chave de A, você não consegue dizer nada em relação a A. Né? Nós vamos assumir que os servidores são honestos, mas eles são curiosos. O que isso quer dizer? Eles vão seguir todos os protocolos e procedimentos requisitados corretamente, mas eles podem querer tirar alguma vantagem dos dados que eles receberam, como foi aquele caso que eu mencionei em relação à Magazine Luiza. A Amazon vai entregar o resultado, mas eles podem dar uma olhadinha para tirar alguma vantagem competitiva de mercado. Um outro requerimento adicional que a gente tem é que qualquer combinação de chaves, né, a gente pode pegar a chave que foi enviada para qualquer T servidores, ele não vai revelar nenhuma informação de A, B ou AB. Eles podem conversar entre si, você pode assumir que eles podem conversar, e se até um número T deles conversarem entre si, nada vai ser revelado de nenhum desses elementos que são principais. E o mais importante, obviamente, é que, dado que você recebe todas essas chaves, ou parte delas, claro, mas que seja maior do que T, existe uma combinação linear em que você vai somar e vai dar o AB. Né? Aqui, só para relembrar aqui rapidinho, que eu acho que eu não comentei,
A multiplicação que a gente está fazendo aqui é de produto interno, né? A gente está dividindo as matrizes em L colunas e o B a gente está dividindo em L linhas, né? E daí o produto, ele nada mais vai ser do que A1 vezes B1 mais A2 vezes B2 mais A3 vezes B3 e assim em diante, né? Um exemplo que é muito clássico na teoria, né? A gente vai considerar que o T igual a 1. O T igual a 1 significa que nenhuma das informações, né, a informação que está em cada servidor não depende de A ou de B. Isso quer dizer, se ele tem uma chave dali, ele não consegue adivinhar nada em relação a A, B. Mas se ele conversar com um outro servidor, pode ser que ele consiga alguma coisa. Nós vamos dividir a matriz A e a matriz B em dois blocos, né, o A1 e o A2, a matriz A, e no caso a matriz B em B1 e B2. Vamos gerar duas matrizes aleatórias, né, com entradas em algum corpo finito FQ. Só para relembrar, a multiplicação AB vai ser A1B1 mais A2B2. Né? A estratégia que a gente utiliza vamos botar isso em termos de polinômio e vamos mandar uma avaliação do polinômio em pontos. E em cada ponto a gente manda para um servidor diferente. Essa multiplicação aqui desses dois polinômios, ela está sendo feita, é a multiplicação usual, né, de polinômios, só que ela tem uma coisa adicional aqui, que a gente tem que relembrar, que a gente está fazendo a computação em números finitos, então a gente tem algumas propriedades que vêm do pequeno teorema de Fermat, né, que é o x ao quadrado, o x elevado a q menos 1, ele sempre vai dar 1, e o x elevado a q, ele sempre vai dar x. Na verdade, o teorema de Fermat fala essa primeira afirmação, e o segundo é uma consequência imediata. Então, isso quer dizer, quando a gente multiplica aqui o A2 de x com o B2 aqui, ele vai dar A2B2 elevado a xq menos 1. Mas xq menos 1, a gente sabe que vai ser sempre 1, independente do valor que você assumir. Isso quer dizer, quando você faz essa multiplicação desses dois polinômios, fica o A1B1 e o A2B2 no coeficiente independente. Né? Aqui a gente está falando de um polinômio com 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes que são não nulos inicialmente. Os outros são todos nulos. Isso quer dizer que, usando a interpolação de Lagrange, a gente consegue obter o FA vezes o FB de 0, que vai dar exatamente a multiplicação que a gente quer, utilizando 5 avaliações, 5 pontos diferentes. Esses pontos podem ser quaisquer pontos que você pegue. A questão é, será que essa é a melhor estratégia que a gente faz? Ou será que a gente consegue fazer alguma escolha mais inteligente de pontos em que a gente consegue diminuir a taxa nossa de upload e a taxa de download também? No caso, quando a gente está falando que vai fazer um envio de 5 avaliações, a gente está falando que vai mandar 5 vezes o F de 0, né? Isso aqui vai ser uma matriz, vai ser o tamanho da matriz A dividido por 2, né? Vai ser o tamanho da matriz B também dividido por 2, só que nós vamos multiplicar isso por 5 vezes. E no download a gente vai pegar o tamanho da matriz AB de 5 vezes. Então, se a gente diminui a quantidade de servidores, consequentemente, a gente diminui a taxa de upload e a taxa de download. E aqui é onde surge a ideia da utilização de raízes da unidade. Né? Uma raiz da unidade, uma quarta raiz da unidade, vou usar esse exemplo, e a aplicação de como a gente estende isso é simplesmente você usar o n, ao invés de usar o 4, usar um n arbitrário. Uma quarta raiz da unidade nada mais é do que um elemento de um corpo finito, ou a gente pode falar um elemento de algum grupo, né, multiplicativo, em que a quarta potência dele vai dar 1, vai dar o elemento neutro do grupo. Né? No caso, como a gente está operando em corpo finito, né, a gente está, ele tirando o 0, ele nada mais vai ser que um grupo multiplicativo também.
Então, a gente vai considerar exatamente o mesmo exemplo, a única coisa que a gente está mudando aqui, que ao invés de pegar um FQ arbitrário, a gente está pegando um F17, né? No F17 a gente vai ter esses dois polinômios aqui, em que a multiplicação vai dar exatamente a mesma coisa, dada pela fórmula anterior, e na fórmula anterior a gente precisava de 5 servidores para fazer a computação de A vezes B de um modo privado. Usando a técnica de raízes da unidade, nós vamos escolher 4 pontos, o ponto 1, 4, 13 e 16. Se a gente faz aqui uma mágica, computa as avaliações nos polinômios, a gente vai ter todas essas soluções aqui, e o resultado, quando a gente soma todos os coeficientes não nulos, digamos assim, só a primeira parte, ele dá 4 vezes o resultado que a gente quer, que é a B. A única coisa que a gente vai precisar agora é que todo o restante dessa soma aqui dê 0. E aí o resultado está perfeito. A gente conseguiu fazer essa computação usando 4 servidores ao invés de 5, o que é um grande ganho em termos de taxa de upload e de download. Mas será que isso vai acontecer? Vamos pegar aqui essa segunda parte aqui, que está em vermelho. Vamos fazer a soma disso, né? Quando a gente faz essa soma toda aqui, a gente tem 16 mais 1 aqui em cima, que vai dar 17, mas como a gente está operando em módulo 17, né, em F17, isso aqui vai dar 0. E quando a gente soma aqui o 13 com 4, também dá 17, mas como a gente está operando módulo 17, também dá 0. Exatamente, deu 0. Será que todo o restante também vai dar 0, ou será que não? Né? A gente tem algumas propriedades de raiz da unidade, que não vão ser mencionadas aqui, que eu achei que ficou um pouquinho fora do escopo da apresentação, mas eu queria mostrar que se a gente continua fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar sempre 0. E acredite, a gente só precisa ver esse último agora. Se ele der 0, o resultado está perfeito, porque na verdade a gente vai ter 4 vezes a multiplicação AB, mas aí é simplesmente você dividir esse resultado por 4 e está tudo bem. E a gente tem também que todo o restante vai dar 0, exceto o primeiro, que é o resultado que a gente está interessado. Como resultado, o resultado principal desse projeto, a gente tem que se a gente divide uma matriz em L pedaços, a matriz A em L pedaços, a matriz B em L pedaços também, faz a multiplicação em termos de produto interno, a privacidade ela vai ser garantida em até T servidores se a gente utiliza, né, para o produto dessas duas matrizes, a quantidade de L servidores, L mais 2T servidores, né? E a estratégia aqui também vai ser utilizando uma enésima raiz da unidade. Essas aqui são algumas referências que eu gostaria de... São referências bem recentes. Recentes, exceto a primeira de 1960, mas em termos de teoria de matemática, mesmo assim, ainda a gente está falando de uma teoria muito recente. Eu queria aproveitar esse momento também para falar de um projeto que a gente está desenvolvendo e dizer que eu estou selecionando algumas pessoas que têm conhecimento em app, né, para desenvolver um projeto em que a gente está fazendo reconhecimento de imagem, utilizando smartphones, né, e fazendo computação paralela de modo privado, né, para melhorar os modelos de aprendizagem de máquina. E daí, no caso, eu vou estar oferecendo uma mentoria durante todo o projeto, que pode virar um projeto de TCC ou alguma coisa do tipo. Se vocês tiverem algum interesse em mais detalhes, por favor, entre em contato. Obrigado pela atenção de todos. Roberto, gostaria de agradecer a excelente palestra. Eu, particularmente, gostei muito das imagens, os carinhos, né? Eram mais ou menos as minhas caras aqui também, mas muito bacana, né? O trabalho parece bem relevante. E eu passo agora para o público, se alguém quiser fazer uma palestra, algum comentário, pode ficar à vontade. Obrigado, Amanda. Esse projeto é um projeto que para mim foi um desafio inicialmente. Eu nunca trabalhei com
com privacidade, né? Eu trabalhei com teoria de códigos, mas a teoria de códigos ela vem com esse viés de entropia, e quando eu recebi esse convite para fazer esse pós-doutorado na Universidade de Rutgers, eu comentei, falei, eu acho que eu não entendo nada, mas se você tiver a paciência, a gente aprende juntos e vamos trabalhar juntos, vamos mostrar algum resultado. Meu background é em matemática, então acredito que em algum momento eu vou conseguir linkar alguma coisa que vai ajudar um pouquinho nesse projeto. Eu, de fato, quando eu estava montando essa apresentação, eu diria assim, eu conheci um site que chama Getty Images, eu acho, eu não tenho certeza, e eu estava achando muito legalzinho. Eu falei, cara, isso aqui é muito interessante, as carinhas, tipo, a carinha para esse tipo de resultado pode ser isso daqui, e eu achei que pode ser que, pelo menos, se não ficar muito... se ficar muito massivo a questão de fazer conta, pelo menos as imagens chamam um pouquinho de atenção e o pessoal deve gostar um pouquinho. Sim, sim, com certeza. Foi agradável. A Mariana tem uma pergunta. Eu tenho. Tinha muita gente digitando, aí fiquei esperar. Roberto, parabéns pela palestra, adorei, adoro o tema, né? Sou fã. Obrigado. E, na verdade, seu último slide de referência já respondeu parte da minha pergunta. Eu ia te perguntar se isso é uma particularidade do Código de Reed Solomon. Mas essa primeira referência é exatamente o artigo, né, original dos Códigos de Reed Solomon. Então, exatamente. O fato daquele ter, qualquer combinação de ter servidores não influencia, tipo, não garantir que você não vai conseguir... Como é que eu vou dizer isso? O fato de você pedir que qualquer combinação de ter servidores não informe, né, qualquer coisa de A a B ou AB, né, a multiplicação AB que a gente está querendo, está interessado, ela lembra muito daquela estrutura de códigos MDS, né, e aí um dos principais códigos é esse código de Reed Solomon. Tem algumas outras etapas, a gente está numa etapa um pouquinho mais avançada ainda desse projeto, só que eu teria que entrar muito em detalhe de Reed Solomon Code, e eu achei que a palestra digamos, de 20 e poucos minutos poderia ser 1 hora, 2 horas, e eu não ia terminar o assunto. Mas aí a minha pergunta, no seu caso, como que porque você vai ter que binarizar isso depois, né? Aí o processo, porque você está usando matrizes em FQ, né? E aí você tem que fazer uma binarização depois. Qual essa binarização você faz igual do Reed Solomon? Na verdade, a computação toda, ela não é feita em binários, você tem que estender muito o corpo, são corpos em geral muito grandes, né, e é por isso que a gente fica tranquilo em relação a, tipo, tá bom, a gente pode utilizar uma quarta raiz da unidade, porque se um corpo não tem, você começa a estender o corpo, em algum momento você vai achar algum corpo que satisfaça essa propriedade. O fato de binário, ele ajuda muito na hora que você começa a olhar a extensão em termos de vetores. Né? Ao invés de você olhar em termos de polinômio, né, que polinômio que é 1, mais o polinômio mais um primitivo, mais o primitivo ao quadrado, todas aquelas combinações, você olha, tipo, em termos de vetores, né, a primeira coordenada seria a parte que é independente do elemento primitivo, a segunda que é o elemento primitivo, a terceira o primitivo ao quadrado, e assim por diante. Quando você considera esse tipo de operação, aí você já consegue olhar a computação em termos de aproximação, ou você pode olhar, tipo, ao invés de você mandar todos os dados que você tem, me manda só a primeira coordenada, o resto não estou interessado. E existem algumas situações que você paga um pouquinho mais para fazer upload, né, mas a comunicação total vai ser um pouco mais baixa, porque você diminui muito a taxa de download. Ao invés de você baixar todas as informações, você baixa 1/10 de informação em cada servidor. E isso é muito interessante também na teoria, principalmente porque você consegue... tipo, a gente está falando de aprendizagem de máquina, então todas as coisas são modelos estatísticos, né? Por mais que a gente fale em machine learning, mas machine learning em geral vem da estatística mesmo. Então sempre tem alguma margem de erro. Por mais que você faça a computação exata, ela tem uma margenzinha de erro, mas às vezes você fala, tá bom, eu vou aumentar 5% a minha margem de erro, mas eu vou fazer essa computação aqui 5 horas mais rápido. Mais rápida. E tá tudo bem. Tá. E tá tudo bem. Não, tá ótimo. Então tá. Então, mais uma vez, parabéns. Gostei muito do tema. Obrigado, obrigado. Eu não tô ouvindo não, Amanda.
Oi, teste. Agora eu Ouviu? estou ouvindo. Ah, tá. Ouvindo. Isso. Tá, obrigada. O Osnel está comentando aqui, show de bola, show de palestra, cada vez melhor. O Osnel foi a pessoa que me pegou na mão, assim, para aprender, chegar onde eu tô chegando, e eu estou sempre tentando manter esse contato com ele, que ele é uma pessoa incrível, assim, foi uma pessoa muito incrível, assim, na minha vida. A Mariana dando parabéns aos dois, certamente ele está orgulhoso, foi uma palestra bem bacana, bem interessante, gostaria de dar os parabéns novamente. Obrigado, espero que todo mundo tenha gostado e que tenha entendido pelo menos os conceitos iniciais, né, os conceitos básicos da teoria. Se alguém tiver interessado em entender tópicos um pouquinho mais, com mais detalhes, né, com um pouquinho mais de profundidade, a gente pode discutir, eu posso indicar alguns artigos e tudo mais. Você é um ótimo orador, você falou muito bem, você sabe explicar muito bem. Minha opinião é que você está de parabéns nesse sentido, foi muito bom. Eu acho que um pouquinho da ajuda foi em relação a ter feito um curso de licenciatura. O pessoal da UFLA, a professora Rosana, bom, alguns outros professores que eu não estou lembrando o nome imediatamente aqui, mas Silvia, eu acho, também, ajudaram muito nessa questão de como lidar com a palestra, com a aula mesmo, né, para você tentar sentir como é que é o público que você está falando, ou, tipo, para você tentar trazer a interação mais simples, digamos, uma comunicação mais simples possível. E eu acho que você conseguiu, porque era um tema difícil, né, e você conseguiu passar para todo mundo a ideia principal. Eu espero que todo mundo tenha entendido a ideia. Nunca se esquece as raízes. O Osnel falando tudo mérito dele. Você está lendo o chat, Roberto, ou não? Eu tô lendo o chat aqui também. Tá, então beleza. Então tá aí o pessoal elogiando. Obrigado, Amanda. Então tá. Pessoal, então vamos encerrar aqui essa comunicação, que agora é a continuação do mini curso. Já vai estar um pouquinho atrasado. Então, muito obrigada pela presença e eu também estou saindo, viu? Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.